Olá, turma, boa tarde. Essa é a nossa quarta videoaula da sequência número 3, atividade prevista para quinta-feira, dia 18 de março. Para essa data, nós temos aqui planejado apenas a atividade de língua portuguesa. E essa atividade aí, ela está falando sobre a formação das sílabas, né, que compõem uma palavra, ok? A gente vai refletir um pouquinho aí sobre a formação das sílabas, vendo as consoantes e as vogais. Para isso é importante a gente relembrar lá o alfabeto, tá? O que é consoante e o que é vogal, tá bom? Então, atividade 4 está falando aqui sobre a construção do sistema alfabético da ortografia. Então, vamos relembrar lá no nosso alfabeto, vocês já conhecem o alfabeto, tá? Você trabalha com o alfabeto desde o primeiro ano. Lembra lá que no nosso alfabeto nós temos 5 vogais, né? O A, E, I, O, U, deixei em amarelo aqui, as 5 vogais. E as demais letras, tirando as vogais, são as consoantes. Coloquei em vermelho aqui. Então, unindo lá as consoantes com as vogais, nós teremos as sílabas. Só que existem aí formas diferentes para usar, né, as vogais e as consoantes e formar a sílaba. É o que a atividade explica lá para nós. Então, para formar uma palavra, precisamos compor sílabas. As sílabas podem ser compostas de... Primeiro lá, está na atividade de vocês, consoante mais vogal. Tá? Exemplo, vamos pegar a palavra pipoca. Tá? Então, é uma palavrinha composta por 3 sílabas. Pipoca. Então, pi. P é uma consoante e uma vogal. Tá? Po. P consoante, O uma vogal. K. C uma consoante, A uma vogal. Então, as 3 sílabas desta palavra são compostas por consoante mais vogal. Aí formei a palavra pipoca. Segundo exemplo, segunda forma, usando a consoante, a vogal mais a consoante. A consoante mais vogal mais consoante. Okay? Então, nós temos, por exemplo, lá a palavra misture. Misture. Tá? É uma palavra que também tem 3 sílabas. Misture. E no caso do mis, a primeira sílaba ali, ó, ela é composta primeiro por uma consoante, depois uma vogal, depois consoante novamente. Outra forma de formar uma sílaba, né? Combinando lá consoante mais vogal mais consoante. O tu aqui segue o exemplo anterior, né? T consoante mais U vogal. O re, mesma coisa, consoante mais vogal. Tá bom? Então eu formei a palavra misture. Terceira forma é a vogal mais a consoante. É quando a vogal vem antes da consoante. Por exemplo, lá a palavra ingredientes. Ingredientes. Ó. Separei por sílaba aqui. Ingredientes é uma palavra que contém 5 sílabas. Nessa palavrinha aqui, ó, a primeira sílaba ela é formada com uma vogal primeiro e depois uma consoante. In. Tá? E lá no meio da palavra nós temos também o em, que é formado por uma vogal primeiro, depois uma consoante. Tá? A sílaba gre, ela segue o exemplo anterior aqui, ó, consoante. Não, aliás, não, ela não segue o exemplo anterior, estou falando besteira. Esta sílaba aqui, ó, o T, que segue o exemplo anterior, né? É uma consoante primeiro, que é o T, uma vogal, que é o E, depois uma consoante novamente, que é o S. O GRE, né, ele segue o exemplo que vai vir na sequência aqui, tá? O DI, ele segue o primeiro exemplo lá, o consoante mais vogal, tá bom? É uma outra forma aqui de formar uma sílaba que é vogal mais consoante. Tá? O GRE, como eu falei, ele entra em outro exemplo, que é a consoante. Na verdade, ele vai entrar no último exemplo lá. Aqui nós temos o quarto exemplo, que é consoante mais vogal mais vogal. É quando a sílaba tem 2 vogais juntas. Tá? Por exemplo, aqui nós temos a palavra estourar. Então, nós temos lá dividido a palavrinha, 3 sílabas, estourar. E no caso da sílaba do meio, o to, ele é formado por uma consoante, mais uma vogal, que é o O, mais outra vogal, que é o U. Consoante, mais vogal, ok?
Aqui o es, né? Ele usa aqui o exemplo anterior, vogal mais S, né? Vogal E mais consoante S como es. Urar, ele usa consoante mais vogal mais consoante. É o que está em exemplo amarelo ali. Tá bom? E o tom é o consoante mais vogal mais vogal. Tá? O nosso quarto exemplo, fiz ele do lado aqui por causa do espaço. Ó. É a consoante mais vogal. É nesse quinto exemplo que esta sílaba gre aqui do ingrediente entra. Tá? Consoante G mais consoante R mais vogal E. Tá? E eu coloquei outro exemplo aqui também, que é a palavra milho. Milho. Milho é uma palavra com duas sílabas. Milho. Okay? O mi, ele está usando lá a consoante mais a vogal. Aqui é o nosso primeiro exemplo. Já o lho, é L-H-O, ele está usando a ideia lá da consoante mais vogal. É o mesmo caso do gre aqui no ingrediente. Consoante mais vogal. Ok? Então, são 5 formas aí de compor uma sílaba para formar uma palavra. Então, primeira forma, consoante mais vogal. Segunda forma, consoante mais vogal mais consoante. Terceira forma, vogal mais consoante. Quarta forma, consoante mais vogal. E quinta forma, consoante mais vogal. Ok? Seguindo esse exemplo, nós temos uma atividade lá, né, na folhinha de vocês, onde pede para que vocês busquem palavras que tenham essas estruturas lá no textinho que a gente está trabalhando, que é aquela receita. Lembrando que na folhinha de vocês a receita está numa ordem errada. Na atividade anterior aí já foi pedido para que vocês numerassem os itens da receita de forma correta e reescrevesse, né, essa receita no caderno. No vídeo anterior eu até mostro para vocês como é que fica a receita aí de forma correta. Mas mesmo ela estando em ordem incorreta, vocês conseguem fazer a atividade em questão aqui. Porque a atividade pede para vocês localizarem palavras no texto. Tá? Então isso vai dar para fazer independente do texto estar em ordem correta ou não, está em ordem correta ou não. O que a atividade pede para vocês lá? Circule no texto pipoquinha de cor e depois reescreva no seu caderno. Circule o quê? Letra A. 3 palavras que tenham lá uma sílaba com consoante mais vogal. Então, palavras que se encaixam no primeiro exemplo lá, consoante mais vogal. Procura 3 palavrinhas nesse formato. Depois, letra B, 2 palavrinhas que tenham a consoante mais vogal mais consoante. Então, são 2 palavras que possuam sílabas nessa estrutura. Consoante mais vogal mais consoante. É o nosso segundo exemplo. Depois, letra C, você vai procurar 2 palavrinhas que tenham sílabas na estrutura vogal mais consoante. Vogal mais consoante. É o terceiro exemplo. Depois, letra D, você vai buscar 2 palavrinhas que tenham consoante mais vogal mais vogal. É o nosso quarto exemplo. A sílaba tem que ter lá consoante mais vogal mais vogal. Ok? E por último, letra E, 2 palavras que têm sílabas com consoante mais vogal. É o nosso quinto exemplo. Tá? Então acompanhe a explicação primeiro que eu fiz no slide anterior com as palavras em colorido, para depois fazer essa atividade aqui. A explicação que eu pus aqui no livro é a mesma que está lá na folha de atividade. Aqui eu só fiz com cores diferentes para que vocês consigam enxergar aí essas 5 estruturas diferentes de sílabas. Tá bom? E é isso. Tá? Qualquer dúvida vocês me chamem lá pelo WhatsApp que eu ajudo vocês. Tenham uma boa tarde e bom estudo. Tchau!